Que se liga aqui no LAC Concursos, a gente continua o nosso projeto Magistério, procurando a sua preparação, a sua qualificação para os mais variados concursos no Brasil. Vamos continuar o nosso módulo de História. E hoje eu começo a trabalhar uma obra também importante, chamada África e Brasil Africano. Você sabe muito bem que desde a promulgação da Lei 10.639, que tornou-se obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as escolas do nosso país. Então, é importantíssimo buscarmos materiais condizentes, materiais qualificados que possam permitir a preparação de planos de aula que possam possibilitar uma aprendizagem significativa, que possam garantir uma aprendizagem significativa para os nossos alunos. E este livro de Mariana de Mello e Souza, África e Brasil Africano, é um dos materiais aí fundamentais para consulta, para pesquisa, para fundamentação dos nossos planos de aula para serem levados para os alunos. E aí, nesse livro, a gente trata de uma série de fatores, uma série de aspectos relativos à história e à cultura da África e dos afro-brasileiros também. Por exemplo, temos no livro o trato deste assunto, portugueses na África. Os portugueses estão no continente africano desde o início do processo de expansão ultramarina. Nós já vimos aqui em aulas anteriores que a expansão ultramarina, ou seja, processo de conquista e ocupação, o conhecimento de territórios banhados pelo Oceano Atlântico, teve os portugueses como grandes protagonistas. Os portugueses foram pioneiros no processo das grandes navegações. E eles chegaram na África ainda no começo do século XV, quando, em 1415, conquistaram a cidade de Ceuta, localizada no norte da África. Conquistaram Ceuta, então esse aqui é o início, é o marco para o processo de expansão marítima lusitana. E aí, pessoal, evidentemente que os portugueses começaram a realizar uma série de atividades econômicas, estabelecendo um intercâmbio comercial. Então nós tínhamos navegadores portugueses travando esse contato com as populações africanas. Desse contato vão surgir as primeiras transações comerciais. Temos, portanto, um intercâmbio comercial entre os portugueses que estavam chegando à África e as lideranças tribais africanas. Temos, então, a partir desse fato histórico, a chegada dos portugueses a Ceuta, no norte da África, o início dessas transações econômicas. E uma das atividades que vai ganhar bastante destaque nesse processo, você já está vendo aqui na sua tela. A imagem já está ilustrando o tráfico negreiro, ou seja, o processo de escravização dos povos africanos. Ainda no primeiro século da chegada dos portugueses ao continente africano, já temos uma série de atividades econômicas que vão ser realizadas. A exploração, por exemplo, do marfim, exploração do ouro e, sem dúvida alguma, das principais atividades era o tráfico negreiro, o comércio de africanos escravizados. É importante mencionar as justificativas escravistas que vão ser utilizadas, que vão fundamentar, que vão legitimar a atividade desenvolvida pelos portugueses. A escravização
de africanos. Um ponto, considerá-las populações pagãs, populações que não eram convertidas ao cristianismo. Então, aí, essas populações pagãs que estavam localizadas ao sul do rio Senegal são alvos da escravização por parte dos portugueses, que vão usar como justificativa ideológica a salvação das almas dos nativos africanos, mediante a sua conversão ao cristianismo. Então, veja que nós temos aqui uma justificativa ideológica para a escravização desses africanos, é justamente o fato de serem populações pagãs. Então, os portugueses vão legitimar essa escravização, dizendo que estão salvando as almas desses nativos, mediante a sua conversão ao cristianismo. Vamos ver aqui o que nos diz o texto de Mariana de Melo e Souza. Leia o texto para responder as questões. As primeiras expedições na costa africana, a partir da ocupação de Ceuta, em 1415, ainda na terra de povos berberes, foram registrando a geografia, as condições de navegação e de ancoragem. Nas paradas, os portugueses negociavam com as populações locais e sequestravam pessoas que chegavam às praias, levando-as para os navios para serem vendidas como escravas. Mais ao sul, além do rio Senegal, os povos encontrados não eram islamizados, portanto, não eram inimigos, mas eram pagãos, ignorantes das leis de Deus. E, no entender dos portugueses da época, também podiam ser escravizados, pois, ao se converterem ao cristianismo, teriam uma chance de salvar suas almas na vida além desta. Este aqui é um fragmento falando sobre o comércio de escravos feito pelos portugueses no continente africano. Este fragmento foi extraído da obra África e Brasil Africano, de autoria de Marina de Melo e Souza. Marina de Melo e Souza. Tal ato era justificado pelo fato desses povos serem infiéis, seguidores das leis de Maomé, considerados inimigos e, portanto, podiam ser escravizados, pois acreditavam ser justo guerrear com eles. Vamos lá. Primeira questão. O texto caracteriza. O que é esse texto aqui da Marina de Melo e Souza, extraído do livro África e Brasil Africano, está nos dizendo acerca do comércio de escravos, o tráfico negreiro, implementado pelos portugueses, a partir de seus primeiros contatos com lideranças tribais no continente africano. Vamos lá, então. O texto caracteriza o quê? Alternativa A. O mercado atlântico de africanos escravizados em seu período de maior intensidade e o controle do tráfico pelas companhias de comércio. Não foi isso que tratou. O texto está falando da chegada dos portugueses. O texto é até datado. A conquista de Ceuta, 1415, o marco inicial da expansão ultramarina portuguesa. Então, não é o período de maior importância do tráfico negreiro. Alternativa B. O avanço gradual da presença europeia na África e a conformação de um modelo de exploração da natureza e do trabalho. Verdade, o texto está falando sobre o avanço, a chegada dos europeus ao continente africano, o estabelecimento das primeiras feitorias, o intercâmbio comercial entre navegadores e lideranças tribais africanas, o comércio do tráfico negreiro que vai gradativamente ganhando importância e vai se tornar um mecanismo fundamental de acumulação primitiva de capitais. Alternativa correta, então, letra B de bola.
Alternativa C, vamos conferir a alternativa C. As estratégias da colonização europeia e sua busca por uma exploração sustentável do continente africano. Em nenhum momento fala-se em uma exploração econômica sustentável, muito pelo contrário. Fala-se em buscar as riquezas, as potencialidades econômicas do continente africano, dentre elas o sequestro de muitos indivíduos daquele referido continente que foram convertidos à condição de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para explicar para vocês o nosso super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História. Clique lá.